Bem-vindos ao nosso sexto estudo do livro de Daniel, capítulo 6, ok? Antes de começar o capítulo 6, eu preciso fazer uma explanação a respeito do capítulo anterior. Eu havia dito incorretamente que o trono de Satanás se localizava em Tiatira, mas em verdade é na cidade de Pérgamo, a terceira igreja das 7 igrejas do Apocalipse. Agora, me perdoem e me permitam explicar o porquê do meu erro. A igreja de Tiatira é condenada, ou pelo menos assim, disciplinada por Jesus por aturar Jezabel. Quem foi Jezabel? A rainha, princesa fenícia, rainha dos israelitas, por ter se casado com o rei Acabe, que manipulando o seu rei, seu marido, fez com que o povo de Israel caísse na idolatria de Baal. Então, mais à frente a gente vai ver que o inimigo de Deus em Apocalipse também é chamado de Babilônia, em referência à Babilônia do Antigo Testamento. E ela, manipulando os reis da terra, faz com que o povo de Deus se prostitua à adoração por Baal, pensando estar adorando Jeová, o Deus Criador do céu e da terra. Tá? Então, esse foi o motivo da minha confusão, mas, na verdade, quando a classe sacerdotal babilônica foge de Babilônia durante a conquista persa, eles se instalam em Pérgamo, ok? E por que lá é o trono de Satanás? Porque lá a religião babilônica era exercida em sua totalidade, como era exercida na capital babilônica. E lá, quando os romanos conquistam, eles dizem, não temos problema nenhum em nos tornarmos colônia ou província romana, apenas que, para que a gente ceda, o imperador romano tem que assumir o posto do nosso sumo sacerdote como Pontifex Maximus, em bom latim, traduzindo para o português, Pontífice Máximo. E foi assim que o imperador romano se tornou o sumo sacerdote do Sol, a ponte entre o Deus Sol e os homens. Tá? E é assim que o trono de Satanás sai de Babilônia e vai parar em Roma imperial, ok? Seguindo o capítulo 6, nós temos aqui a cova dos leões e como isso se relaciona à perseguição dos filhos de Deus. Bom, Dario havia conquistado o reino de Babilônia e tinha sabido, pelos seus oficiais, que naquela mesma noite da conquista, Daniel fora elevado ao cargo de terceiro homem mais importante do reino pelo príncipe regente. E isso tornou curioso, né, o porquê Daniel tinha sido honrado dessa forma, e foi feito a Dario saber toda a história. Então, um homem tão nobre que já havia servido 2 reis de Babilônia, um por algumas horas apenas, né, trouxe esse homem formidável para perto de si para os negócios do reino da Pérsia. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Quem eram esses príncipes? Os persas chamavam de sátrapas, ou governadores, no nosso conceito mais moderno. E sobre eles, você tinha 3 presidentes, né, controlando todo o negócio dos 120 príncipes que governavam as 120 províncias em que o Império Persa tinha sido dividido. E Daniel era um dos 3 príncipes. E esses 3 recebiam conta de todos os documentos, né? Toda como é que eu posso dizer? O reporte dos negócios das províncias, né? E Daniel sobrepujou até mesmo os outros 2 presidentes e todos os 120 governadores, e o rei estava pensando em constituir ele como governador de todo o reino. Obviamente, aqui ele voltaria a uma posição a mesma que ele tinha sido colocado em Babilônia, como terceiro homem do reino. Tá? Dario aqui não é o imperador persa, ele é o rei, vice-rei. Tá? O imperador estava no próprio território da Pérsia, hoje o Irã. Não havia uma capital específica, né? Lembram-se que eu já havia falado que na monarquia a capital é onde o rei está.
mas dentre as cidades persas, a que mais serviu de capital, por ser a instalação do palácio, foi a maior parte do tempo a cidade de Suzã. E aqui em Babilônia, Dario reinava como vice-rei e estava pensando em constituir Daniel como número 3. Que privilégio Daniel teve? Ele tinha dado a Nabucodonosor a interpretação da profecia que dizia o fluxo da história e a passagem dos reinos, e ele teve a oportunidade de ver cumprida a sua profecia, que se relacionava tanto com o fim do mundo, a vinda do Messias e o estabelecimento do reino de Deus. E ele viu acontecer a passagem da cabeça de ouro para o peito de prata, o reino número 2, segundo ele tinha profetizado ao próprio Nabucodonosor. Só que naqueles tempos muitas coisas são exatamente iguais como hoje, né? Muda-se apenas a tecnologia, de resto o mundo é igual. Então esses 2 presidentes e os 120 governadores ou príncipes ficaram com dor de cotovelo e procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Daniel era o último dos escoteiros, aquela pessoa certinha, e não é porque ele tinha mania de ser certinha para tentar agradar os outros, não, é porque ele realmente vivia segundo as leis de Deus, o amor de Deus movia ele, né? Então, você não conseguia achar uma multa de trânsito da carruagem dele. Não havia culpa nem erro algum nele. Então, esses homens disseram, nunca vamos achar ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Olha o perigo, porque isto se relaciona com os nossos tempos. Então, alguma ocasião vai ser achada contra o povo de Deus, na lei de Deus, utilizando de forma, torcida contra o povo de Deus. Esses presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, pelo espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, seja lançado na cova dos leões. Parece um decreto de criança, se a gente for analisar. Superficialmente, claro. Mas não era, e vocês já vão entender. Babilônia tinha acabado de ser conquistada. O reino estava com cheiro de tinta fresca. E qualquer coisa podia manchar essa pintura nova. Ou seja, a estabilidade do reino que estava ainda em ascensão, estava ainda se assentando em poder. Então, esse pedido, longe de ser um pedido vaidoso, era sim, mas um mero pedido vaidoso que agradou o coração de um rei vaidoso, tá? Era um pedido que confirmava a estabilidade do reino. Porque os imperadores antigamente se transmutavam, como a gente viu com o imperador de Babilônia, como sumos sacerdotes da sua religião, ou até mesmo deuses encarnados, como era o caso do faraó do Egito. Ele era ao mesmo tempo o sumo sacerdote e o pastor, o Deus do seu povo, em carne, né? Então, Deus encarnado. Então, esse pedido, embora tenha assim, mexido com a vaidade do rei Dario, não era estranho, né? E ele disse, bom, é um bom pedido, assim a gente confirma a lealdade de todos os súditos de todo o império ao nosso grande império persa, e a mim na figura do império. Então, o rei confirmou a proibição, assinou o edito, só que a lei dos persas tinha uma particularidade que eu não vi em outras leis. Uma vez assinada, ela não podia ser revogada. Imagina isso hoje, por exemplo, com a quantidade de leis malucas que a República Federativa do Brasil às vezes assina, se essa lei não puder ser modificada ou até mesmo anulada, né? Não daria certo. Mas a lei dos persas era assim, uma vez assinado, não se poderia revogar. Então o rei Dario assinou e esses homens invejosos ficaram na espreita. Daniel, quando soube, não se abalou nem um pouquinho. Ele já tinha passado muitas coisas e não era uma lei tresloucada dessa
que iria tirar ele dos seus hábitos. Agora, por que que eles fizeram essa lei? Porque a única coisa que eles puderam achar contra Daniel foram os hábitos dele. Ele não vivia em orgias, ele não vivia por aí bêbado, né? Ele não recebia suborno, ele não cometia as fraudes, ele não abusava do poder. Mas ele tinha um hábito interessante. Ele abria janelas, se virava na direção de Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. E todos sempre o viram fazer isso e ninguém se espantava mais de Daniel orar. Acho até que algumas pessoas deviam gostar daquele homem orando e intercedendo, não só pelo reino, mas pelos seus vizinhos. Devia ser gostoso olhar Daniel orando assim. E não é por causa de uma lei dessa que Daniel ia mudar seus hábitos. Entenda que a questão aqui era o hábito. Ele poderia ter continuado orando e dito assim: basta eu fechar a janela, não vou deixar de orar. Só que é o seguinte, todos sabiam que era hábito dele orar de janelas abertas. Por quase 80 anos ele estivera fazendo dessa forma. Ele ia mudar agora por causa de uma aprovação? De jeito nenhum. Então, eles acharam Daniel orando, suplicando diante de Deus e apresentaram a denúncia ao rei. Então, rei, você não assinou o edito, né, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou homem pelo espaço de 30 dias e não a ti somente, fosse lançado na cova dos leões? Olá. Daniel, filho dos cativos de Judá, fez caso de ti, não. 3 vezes por dia ele faz a sua oração ao Deus dele. O rei entendeu na hora o plano deles, mas já era tarde demais. Porque a lei estava assinada, ele não podia voltar atrás. E ele ficou até o fim do dia tentando achar uma emenda de lei, qualquer coisa que fosse uma exceção para salvar Daniel. E aqueles homens foram apertar o rei e disseram: você sabe que a lei dos medos e persas não pode mudar. Se você não cumprir a lei, você vai ser um traidor do seu próprio império. Que você está aqui, né, para proteger, rei Dario. Então, muito contrariado, ele mandou trazer Daniel e lançar na cova dos leões. Mas ele apresentou uma fé, acho que na mesma medida Daniel, eu poderia dizer, porque o rei, enquanto Daniel era colocado ali, disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele vai te livrar, Daniel, eu tenho certeza. Foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova e o rei selou com o anel dele a sorte de Daniel, né, e a confirmação da sentença. É óbvio que, voltando para o seu palácio, o rei não conseguiu dormir. Passou a noite em jejum, não deixaram os músicos vir, não conseguiu dormir, ficou a noite em claro, preocupado com o seu amado Daniel. De manhã, o rei se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando à cova, chamou por Daniel com uma voz triste, com esperança de que ele estivesse vivo, mas pensando que poderia estar morto, e disse: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Quando então ele tem uma surpresa e diz: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele, e também contra ti, rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei ficou muito alegre e mandou tirar Daniel da cova. E vocês podem pensar, como mandou tirar Daniel da cova? Mais uma perspicácia jurídica. A lei dizia que ele devia ser lançado na cova dos leões. E ele foi. Então a lei foi cumprida. A lei não especificava que você tinha que ser comido pelos leões, embora isso ficasse subentendido. Subentendido porque os leões eram mantidos com fome, tá? Hoje, jamais isso aconteceria, não só por maus tratos contra os seres humanos, né? Os acordos internacionais de proteção contra a tortura, mas também tortura contra os animais, manter um animal com fome para fazer esse tipo de castigo, né? E os leões com certeza estavam famintos. Eles não comeram Daniel porque estavam de barriguinha cheia, não. É porque realmente houve uma proteção do seu Deus. Então, o rei agora mudou e disse: agora venham cá, vocês. Tá? Vocês que fizeram isso, vocês vão ser jogados. E aqui prestem atenção,
porque eu gosto muito das palavras do Dr. Rodrigo Silva. Nem tudo que a Bíblia está descrevendo, ela endossa. Está descrevendo como foi, porque a Bíblia tem que ser fiel e verdadeira. Deus não tinha dado ordens para que mulheres, filhos, parentes, quem quer que fosse punido pelo pecado de outra pessoa. Na lei de Moisés estava proibido que filhos morressem pelo pecado dos pais e pais morressem pelo pecado dos filhos. Mas não era assim entre os pagãos. E o rei Dario mandou jogar os 2 superintendentes e os 120 governadores com suas mulheres e seus filhos na cova dos leões. E não tinham nem chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e comeram todos eles. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra, salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, e ainda viu o reinado de Ciro o persa, que libertou os cativos, cumprindo a profecia de Isaías, que a gente leu no capítulo 5. Daniel viu o cumprimento de muitas profecias, além das que ele fizera. Foi muito abençoado. Qual o paralelismo com o final dos tempos? Nós tivemos, após a morte de Daniel, Ezequiel, ainda no Império Persa, uma outra situação muito curiosa. Deus tinha dado ordem para que, quando o cativeiro terminasse e o retorno do exílio se desse, todo o povo de Deus voltasse. Mas alguns resolveram não voltar. Já estavam instalados em Babilônia há 70 anos ou mais. Alguns já tinham nascido babilônicos, persas. Então, não havia o porquê voltar, eles pensavam. Não havia objetivo. Vamos ficar por aqui. Mas a ordem de Deus tinha sido: voltem. Então, no reinado de Ahassuerus, ele elevou Amã como governador, como seu primeiro-ministro, só que ele era descendente de um povo que odiava os judeus. E ele decidiu exercer vingança pelos seus antepassados por 600 anos antes. Uma desobediência que Saul teve contra Deus, numa ordem que Deus dera. E vejam que coisa interessante, como uma desobediência nossa pode afetar a nós e nossos descendentes até medida em séculos. Tinha sido 600 anos que Saul tinha recebido a ordem de destruir os amalequitas porque eles eram um povo mau, e se não fossem destruídos, destruiriam os israelitas e a terra. É muito forte isso, porque nós estamos falando de um povo. Mas, infelizmente, estamos falando de um povo tão ímpio que destruiria a terra. E Saul não cumpriu essa ordem, e Amã passou a perseguir o povo de Deus. Ele entrou ao rei Assuero e disse: olha, rei, existe espalhado e dividido entre todos os povos, em todas as províncias do teu reino, um tal povo, sabe, que as leis deles são diferentes das leis de todos os povos, inclusive das tuas leis, rei. Então não convém deixar esse povo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou o anel da sua mão, deu a Amã, adversário dos judeus, e disse: essa prata é dada como também esse povo para fazeres dele o que bem te parecer aos olhos. E por que é que ele convenceu Ahassuerus disso? Porque ele estava falando de traição. E com base em traição,
ele evocou uma lei que se evocou ao longo da história e se evoca até hoje. Bem recentemente nós tivemos em vários países do mundo, inclusive o Brasil, essa lei, que é a Lei de Segurança Nacional. Então, se tem alguém ameaçando a segurança nacional, a gente aciona a segurança nacional para extirpar o perigo de uma traição e uma subversão da pátria. Assim ele convenceu o rei. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, dia 13 do mesmo mês, e conforme tudo quanto Amã mandou, escreveram cartas aos príncipes do rei, governadores, para que todo judeu, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, tá? No dia 13 do 10º mês, que é Adar, né? Fossem mortos e fossem saqueados todos os seus bens, né? Uma cópia do despacho determinou a divulgação da lei em cada província e foi enviada em todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios foram impelidos pela palavra do rei e saíram, a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. Então, assim, o que eu posso dizer? Nesses dois casos, a perseguição ao povo de Deus, em Daniel capítulo 6, no caso, contra um homem, e no livro de Esther, contra o povo de Deus inteiro, se deu porque eles obedeciam à lei de Deus, apesar da lei dos homens. E veja bem que eles não eram desobedientes da lei dos homens. O que provocou a perseguição foram as leis diferentes que eles obedeciam. Isso apesar até das leis imperiais. Eles nunca foram maus cidadãos, nunca desobedeceram. Mas eles tinham a lei de Deus acima da lei do império, sim. E entre obedecer a lei do império e obedecer a lei de Deus, todo filho de Deus obedece a Deus em primeiro lugar, porque ele é o Rei Supremo do universo. Então é mais ou menos uma questão de hierarquia de leis, melhor dizendo, tá? Nenhuma lei estadual ou municipal pode estar em desacordo com a Constituição Federal, correto? Vamos trazer isso para o mundo espiritual? Nenhuma lei humana pode anular quaisquer dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos são a lei suprema de Deus para o universo. Não é aqui para a Terra, não. Para o universo. Se alguém, um humano, faz uma lei transigindo ou anulando qualquer um dos 10 mandamentos, nós devemos obedecer a Deus. O problema é que isso pode trazer perseguição. Mas tanto no caso de Daniel, quanto no caso do povo judeu na época da rainha Esther e do imperador Ahassuerus, Deus não os permitiu a morrer. E o que isso tem a ver com Apocalipse? Apocalipse 7 cita os 144 mil, a maioria esmagadora das pessoas que vão estar no céu corresponde hoje à horda dos mortos em Cristo Jesus. Mesmo os que morreram antes da vinda de Jesus, mas morreram na promessa do Messias que morreria pelos seus pecados para poder garantir a sua salvação. Então, foi nessa fé que eles morreram. Dizer, segundo a teologia do dispensacionalismo, que as pessoas antes de Jesus morreram por guardar a lei é um erro. Elas morreram porque cada vez que elas exerciam a lei de Moisés, sacrificando o cordeiro, elas estavam demonstrando a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estavam confirmando a fé de que esse Messias viria, morreria e apagaria seus pecados. E mesmo que elas não tenham visto isso, elas morreram nesta fé. Então elas foram salvas pela fé e pela graça, tanto quanto você e eu somos. Mas existe um grupo especial que não vai passar pela morte. O único grupo do reino celestial que não vai passar pela morte. E são os 144 mil. E está dito que estes estão vestidos de vestes brancas. Então João pergunta, quem são e de onde vieram? E o anjo respondeu, Senhor, tu sabes. E ele disse, são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso que eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. E aquele que está sentado sobre o trono os cumprirá com a sua sombra. Nunca mais vão ter fome, porque eles passaram fome na terra.
nunca mais terão sede, porque eles passaram sede na terra. Nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, porque eles choraram muito pela perseguição. Não, passaram todo o tipo de perseguição que a grande tribulação deste último momento da história da nossa terra vai trazer. Mas não foi lhes permitido passar pela morte, como Daniel não morreu com os leões, como os judeus do tempo de Esther não morreram com o decreto de morte de Assuero. Que isso fique bem claro, eu volto a repetir. Toda vez que forem estudar, leiam um capítulo antes, ouçam o estudo e então leiam depois para confirmar e pesquisar por vocês mesmos e ampliar ainda mais tudo que foi explanado por aqui. Que Deus abençoe a todos.